E hoje é dia de Drops Cósmicos, 6 de setembro de 2025, sábado. Sábado é dia de Saturno e Saturno retrógrado voltou para Peixes. E em Peixes acontecerá o eclipse total lunar amanhã, que é o tema do nosso Drops de hoje. Como vocês estão vendo, já está em vídeo, porque eu vou trazer para vocês um mapa do momento do eclipse no horário universal e a gente vai conversar sobre os aspectos no céu, sobre o que é que está nos apresentando aqui. A gente vai conversar sobre o significado de eclipse, sobre os convites desse eclipse e o que mais tem de elementos aqui importantes do eclipse para a gente ver. Então, vou compartilhar com vocês a tela e aí vamos conversar sobre esse, esse belíssimo, né, evento astronômico que temos e astrológico também, que é o eclipse. É, nesse movimento, a Terra é, projeta a sua sombra na Lua, pelos ângulos, né, entre Sol, Terra e Lua. E aí a gente tem, então, nesse caso, a gente vai ter a Lua completamente coberta pela Terra e ela toma uma cor vermelha no céu durante esse eclipse. Ele não vai ser visível no Brasil, mas já comentei isso, né? Independente dele estar sendo visível ou não, a energia a gente recebe e estamos vivendo internamente todo o processo do eclipse. Vai acontecer às 15 horas aqui no Brasil, então também por isso não vai ser visível. E eu coloquei aqui para vocês o horário universal, às 19 horas, e esse é o mapa, então, do momento do eclipse, que vai acontecer a 15 graus e 22 de Peixes. Vamos, então, descobrir. Primeira coisa, né? Encontrar no mapa, isso é uma pergunta que todo mundo me faz, encontrar no mapa, aonde é que cai o eclipse para mim, e tal, em qual casa, né? A construção dos mapas, ele é sempre constante, então a gente vai ter as 12 casas numa sequência e os 12 signos em uma sequência fixa. E nessa mandala fixa, de sequência fixa, os planetas então se movimentam aqui no céu, né, em projeção, então a gente traz isso simbolicamente para o papel aqui e a gente consegue ver a movimentação dos planetas. O signo de peixes é esse símbolo aqui. Então, você vai procurar no seu mapa esse símbolo aqui. Ele vai estar geralmente nessa parte de fora do, do seu mapa, e é aqui com esse símbolo, esse é o símbolo de peixes, é onde vai acontecer. E aí, o que que acontece? Os signos, eles têm. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Vai ser esse símbolo aqui, que é o símbolo de peixes. Os signos, eles têm 30 graus aqui, também fixo. E nesses 30 graus, então, eles são divididos, né? 1 grau e tal. E aqui, no 15 graus, então, vai acontecer Então, você vai encontrar o meio desse signo, que você vai encontrar aonde irá acontecer o eclipse. E então você vai identificar qual é a casa que acontece. Então, aqui a gente tem casa número 1 nesse mapa. É, O número das casas, elas estão sempre aqui nessa parte interna dessa segunda roda aqui dentro da mandala. E então, aqui você encontra o número da casa. As casas podem ter tamanhos diferentes, como vocês estão vendo aqui, ela tem um tamanho diferente, tá vendo? Depende do posicionamento, do momento. Então, é esse número. Aqui nesse caso, está caindo na casa 1. 15 graus está caindo na casa 1. Então, assim você encontra aonde está o 15 graus, onde acontecerá o eclipse, no signo de peixes dentro do seu mapa, e cada casa tem um significado. Tem um e-book sobre isso, disponível gratuitamente lá na comunidade, e que eu falo e explico um pouquinho aqui o que é cada uma das casas dentro do mapa. Quem já fez a leitura comigo também já recebeu esse e-book. Bom, e os eclipses, né? Os eclipses geralmente acontecem em dupla e são 2 temporadas por ano. O que que define o posicionamento dos eclipses?
posicionamento dos nodos, nó do norte, nó do sul. O nó do sul está aqui em oposição. E esse posicionamento dos nodos é o encontro da elíptica. Depois eu até trago esse vídeo aqui para vocês, que é bem interessante, e aonde cruza a trajetória do Sol e da Lua. E aí é nesse momento, é nesse lugar aí, né, aonde está os nodos, numa, num, num certo, numa certa orbe de graus desse nodo, é que acontecem os eclipses. Os eclipses eu sempre falo que são grandes geradores de ventos energéticos, né? Que movimentam os nossos recursos, as nossas capacidades, a nossa energia a favor do nosso caminho, a favor do nosso, é, ainda mais nesse eixo do nosso servir, do nosso trabalho, do nosso propósito de ser quem somos e quem viemos ser, né? Essa grande busca que a gente fica o tempo todo em descobrir quem a gente é e como é, o que é que a gente veio fazer nessa terra, né? E os eclipses são momentos, então, muito forte energeticamente falando, inclusive comprovado cientificamente. Então, nesses momentos, a gente tem mudanças de frequência da natureza, que somos nós, né? Natureza somos nós também. A gente não pode nunca nos apartar da natureza, como se fosse algo fora. Não, nós somos a natureza. Então tem uma mudança de frequência. E aí, simbolicamente, a gente trazendo esse movimento físico que acontece, a gente trazendo isso para de forma simbólica na nossa correspondência comportamental, que é a astrologia que eu trabalho, a gente vai encontrar então alguns símbolos, algumas imagens, eh, alguns movimentos aqui que vão estar trazendo para gente uma, uma conversa, né? E alguns convites e alguns esclarecimentos, algumas iluminações, que é bem o propósito dos eclipses. Os eclipses, seja ele de Sol e de Lua, ou de Lua, como eu disse, eles acontecem geralmente em par, então a gente vai ter agora na segunda temporada um eclipse lunar no dia 7 e um eclipse solar no dia 21 de setembro, pouquíssimo antes do equinócio. Já conversei sobre isso aqui, já dei uma dica, que já dei spoiler, porque um pouquinho antes do equinócio, então tem uma potência enorme o próximo eclipse, e vai ser o único eclipse solar desse eixo. De 7 eclipses vai ser um único solar, e o solar é sobre início, mas isso a gente vai conversar lá no eclipse do dia 21. E hoje a gente vai ficar bem concentrado nesse eclipse do dia 7, que é o que acontece amanhã à tarde. Então, os eclipses, sejam eles solar ou lunar, eles correspondem a um rompimento de uma continuidade de uma consciência solar ou de um padrão inconsciente que está aqui direcionando a nossa vida de forma que de forma oculta, né? Então, tá na nossa sombra e a gente não está conseguindo visualizar. Eclipses lunares sempre acontecem na lua cheia. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? A lua cheia por si só já é uma culminação energética enorme. A gente está ali na maior potência de luz, simbolicamente, do que estava oculto. E quando a gente está falando de um eclipse acontecendo, um eclipse total, como vai acontecer agora, então a gente está falando dessa potência multiplicada milhares de vezes. Então, é, nesse momento, e aí, muito importante, né? Eu tenho sempre falando sobre isso. Quando a gente fala de um evento que está acontecendo, eu não estou falando de um evento do dia, daquele momento, daquela hora. Então, dia 7 de setembro, às 15 horas aqui no Brasil, vamos acontecer algo. Não é sobre isso. É um contexto todo que está acontecendo numa crescente, numa decrescente, de vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo. E que tem uma temporada, por isso que a gente chama uma temporada. Ela começa na lua nova, mas ela foi ativada 3 semanas antes, e começa, então fica com a sua potência
a partir da lua nova, que aconteceu dia 23 de agosto, e segue até a próxima lua nova, e que, na verdade, vai acontecer. A gente vai ainda contar que vai até outubro, quando tem a próxima lua nova, é, já em Libra, porque a próxima lua nova mesmo, do dia 21 acontece ainda em Virgem, e ainda ativando aqui esses eclipses. Então, a gente tem uma amplitude muito grande de possibilidades de acontecimentos. E outra coisa importante que eu gosto de lembrar, então, independente de ser eclipse ou não, tá? Então, é, a gente não ficar fixo numa data, numa hora, porque alguns dias depois, antes, essa energia ainda está vibrando. Ela tem potências diferentes, ela pode ser ativada de forma diferente a partir de movimentos aqui dos planetas, e nós, individualmente, temos, então, também reagimos, né? Então, também entramos nessa frequência num ritmo próprio. Muitos antecipam essa energia, outros sentem depois e as coisas acontecem. Quando a gente se coloca a favor do ar, do nosso ajuste, vamos dizer assim, de alinhar, de sintonizar a nossa frequência com aquilo que a gente é, com as nossas capacidades, habilidades, que é o que a gente faz através do mapa natal, na leitura dos mapas, nos atendimentos astrológicos. Quando a gente se coloca nesse papel de, então, entrar em sintonia com essa frequência que somos nós e que muitas vezes a gente está tão afastado, isso, por várias ferramentas a gente consegue fazer. A astrologia é uma delas. É uma que traz de uma forma concreta para a gente visualizar aqui em símbolos, como vocês estão vendo aqui no mapa. E, e símbolos é uma forma que a gente consegue, então, é uma linguagem, né, da gente, de entendimento da nossa realidade. E quando a gente faz esse movimento, então, de se colocar em sintonia, automaticamente, como consequência natural, a gente começa, então, a entrar na frequência cósmica que eu falo, né? A gente entra nesse campo energético, a gente começa a entender, a sentir, a perceber, a viver essa frequência cósmica, porque a gente está sintonizando-se, a gente está nos sintonizando a ela. E assim a gente começa a realmente vibrar o que está acontecendo numa forma de correspondência muito bonita. E quando então então, esse é um dos pontos muito importantes. Não é a data, a hora, mas sim temos aqui uma janela de uns dias antes, uns dias depois. Esses pode ser meses, dependendo do ciclo. E, por exemplo, um eclipse tem um evento agora, mas ele tem um desenrolar do seu ciclo por 6 meses, que vai terminar só em março do ano que vem, na próxima temporada. Então, na próxima temporada de eclipse, né? Então, a gente tem inícios e fins acontecendo, mas que estão aqui em eventos que estão acontecendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nesses dias todos, mas que quando a gente faz um olhar mais específico, né, mais virginiano, a gente vai perceber que naquelas temporadas de eclipse, ou naquela temporada de eclipse da minha vida, acontecem eventos que mudam rumos, ajustam a gente. Pessoas entram e saem da nossa vida, eventos acontecem para que façam esses ajustes que a gente está precisando, ou que a gente está desejando, né? Na nossa alma desejando. Ainda mais, como a gente está falando aqui, um eclipse, então, em peixes. Quando a gente está falando então, para a gente entender, primeiro, entender, um eclipse lunar, ele acontece em lua cheia. Lua cheia é a culminância, né? É o pleno da energia, é o máximo. Então, aqui a gente tem a colheita. Então, aqui temos uma colheita. Temos a colheita de ciclo de 9 anos e 18, que é o tempo que os nodos levam para fazer o caminho do zodíaco. Então, ele teve aqui há 9 anos atrás o nó do sul, e agora é o nó do norte, e há 18 anos atrás ele teve aqui, passando em peixes, o nó do norte. Depois a gente fala sobre essa questão dos nodos, né? É, temos também o ciclo de peixes, que foi uma lua nova em peixes, dia 27 de fevereiro.
vale a pena voltar. Sempre falo sobre isso. Quando a gente tem uma lua cheia, volte na lua nova daquele signo. Então, a gente vai ter uma lua cheia em Peixes, volte na lua nova de Peixes. Ela aconteceu quando? 27 de fevereiro de 2025. Então, próximo dessa data, veja o que estava acontecendo ali, veja as conversas que você estava tendo, veja os eventos que estavam acontecendo, veja os seus sentimentos, suas sensações. Por isso que eu falo, escreva aqui, faça um diário, é tão importante, porque isso te faz entender como que você tem evoluído, como é que você construiu aquela memória, né? Como é que aquele evento aconteceu e que você tem a memória hoje. Então, esse eclipse também fecha esse período de 6 meses, então, também uma temporada de eclipses, né? Primeira temporada de eclipse que a gente teve lá em início de 2025. E também a gente vai falar aqui que vai fechar e tem a ver com o ciclo de Saturno. Saturno entrou em Peixes, eu não vou falar sobre ele aqui hoje, mas eu já falei no podcast anterior dessa semana, falei um pouco sobre esse Saturno voltando em Peixes, e ele está sinalizando uma finalização de um ciclo de 30 anos, que é o tempo que ele levou para percorrer o zodíaco todo, 1996. Foi a última vez que ele chegou em Áries, então, de 96 para cá, então tô fechando esse ciclo. Também estamos fechando o ciclo de março de 2023 para cá, que foi quando ele entrou em Peixes. Saturno entrou em Peixes. Então, esse eclipse também tem a ver com esse Saturno. Como eu disse, não por acaso, voltou a Peixes, ele está em retrogradação, voltou a Peixes exatamente na segunda-feira da semana, então poucos dias antes do eclipse, como ali um receptor, né, recebendo ali, um recepcionista ali do que a gente tem é, do eclipse que vai acontecer amanhã. Bom, então, essa é a energia de eclipse. Energia de eclipse rompe uma continuidade, e se a gente está falando de um eclipse lunar, a gente está falando de uma continuidade de padrões inconscientes que estavam, então, direcionando a nossa vida de alguma maneira. O, o eclipse, então, acontece em peixes. Vamos, então, conversar agora sobre a energia em que ele acontece. A gente está falando peixes, virgem, peixes, a gente está falando de virgem, que é o eixo. A gente nunca olha um signo ele sozinho, a gente vai olhar sempre o correspondente do oposto complementar dele, que é Virgem. Esse é o eixo que a gente fala que é o eixo da integração, o eixo da perfeição, que a gente tem uma plena perfeição de vida, não é perfeição de estar tudo assim arrumadinho e tudo, mas uma perfeição da abundância da vida aqui, seja a nível individual, em Virgem, quanto a nível cósmica, que é Peixes, e de integração, porque aqui é onde tudo se mistura e se dissolve em si, mas também a gente consegue, a gente precisa e é convidado a criar, ahn, a se encontrar de forma individual. Então, a encontrar o nosso limite, né? O nosso limite de corpo, o nosso limite energético. É um eixo muito importante, é um eixo muito importante no nosso mapa, e é onde a gente é convidado realmente a fazer isso, automaticamente a gente se integra muito ao tudo que está ao nosso redor e é convidado a encontrar o nosso limite. Quando a gente está falando de peixes, então, que é parte desse eixo, a gente está falando de tudo que não tem definição. É tão cósmico, pensa, águas cósmicas, essa imensidão que a gente faz parte. Tudo aqui, seja matéria, física, seja energético, seja tudo. é, Nós fazemos parte, nós integramos, nós somos. E ao mesmo tempo, a gente também é como indivíduo. Então, em peixes tem uma confusão. E nessa confusão é muito interessante isso, porque às vezes a gente quer definir peixes, né? E peixes não têm definição. É, Porque existe essa fusão enorme, né? E então ele é sobre uma fluidez, ele é sobre uma energia espiritual, porque é espiritual divino, porque é isso, porque é tudo, né? Todos somos um. É,
também fala dos nossos sonhos, então é uma energia sonhadora, que eu falo, e sonhante, né? Então tem, é, é, é tudo muito dissolvido, não tem outra palavra. É isso. Então não dá para ficar aqui, não vai dar para a gente ficar tentando definir o que não é definido, né, gente? Então é isso que eu estou tentando dizer. Em peixes a gente não define. Com Saturno passando por aqui desde 2023, a gente vem encontrando formas, formas de forma, de construção, é, e entrando em contato com muitos padrões, com muitos conceitos, com muitas fantasias, com muitos sonhos que a gente tem e com padrões também, padrões e crenças étnicas, sociais, com memórias antiquíssimas, assim, muito além do que somos como indivíduo. E Saturno vem trazendo para a gente. Provavelmente a gente, nesses últimos 2 anos, a gente acessou muita coisa que estava guardada dentro da gente, muitos sentimentos, muitas emoções, e que a gente, inclusive, falou: Meu Deus, mas isso aqui não é meu, não é meio meu, né? Mas eu me identifico com ele. E nesse processo saturnino, por onde Saturno passa, ele nos leva para o que é essencial, para o que é nosso. Abre espaço, joga fora as cargas, os pesos, essas ilusões, essas crenças, esses padrões. Inclusive, esse processo de retrogradação tem a ver com isso, né? Então, por isso que eu falei, não dá para desconectar o eclipse com esse movimento saturnino. Então, essa reflexão para a gente é muito importante. E aí, dentro desse processo, então, é, encontrando forma aonde não tem forma, onde é tudo dissolvido, né? É, a gente encontra formas de conexões, a gente restabelece reconexões, a gente foi convidado a reconhecer aonde estão esses padrões, a reconciliar amorosamente com a gente, porque quando a gente traz isso para a consciência, então a gente é convidado a integrar. Aqui tem o lance da integração, e aí puxa esse virgem do outro lado, né? A gente integrar no nosso corpo, na nossa mente, e tudo isso que faz parte da gente, mas que também tem coisas aqui que precisam ser deixadas, que precisam ser eliminadas, que precisam ser eh, transformadas, ressignificadas, e aí tem tantos outros aspectos, né? Eh, Como vocês podem ver nesse céu, a gente tem aqui um trígono bonito. Eu conversei sobre isso no podcast anterior. Tem um trígono aqui, Lilith e Júpiter, e nó do norte com a Lua, formando esse belo triângulo de água aqui no céu. E esse triângulo tem a ver com essas oportunidades de ressignificação, de trazer coisas à luz, a lua cheia bota a luz, né? Enfim, tem um movimento muito grande aqui, muito bonito esse eclipse. Esse eclipse, então, tem a ver com finalizações desses processos que ficam muito evidentes, evidentes de uma forma que não tem como a gente não ver. E não é que agora, hoje, amanhã, né? Na hora, como eu disse, eu vou tomar consciência. Não, a gente já vem, nesses últimos dias, é, vendo de uma forma muito, muito iluminada essas questões que precisam ser realmente finalizadas. Por isso tem a ver com morte e renascimento também, aqui, esse eclipse. É, quando a gente está falando de peixes e virgem, a gente vai falar também de cura, mas eu não gosto muito de usar isso porque fica num tom meio, né? Já pegou meio. Temos que nos curar, então não é bem nesse sentido. Tem questões aqui, traumas, medos podem ficar evidentes, e isso tudo trazendo a evidência, trazendo para a consciência, a gente então é convidado a integrar. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, bom, cada um tem o seu processo e cada um tem a sua responsabilidade, compromisso, tem a sua forma de fazer, se quer fazer também ou não, né? Enfim, mas o fato é que a gente está recebendo sim, e está vendo.
Aí é cada um com a sua própria consciência de ser e de olhar e falar, ok, isso é minha responsabilidade. E aí, com Saturno também tem a ver com isso. O compromisso é meu com a minha história, né? Não me colocando num papel de salvador do mundo, de todos, das histórias de família, porque Júpiter está em Câncer, então a gente também está falando sobre histórias de família, a gente está falando sobre memórias de família, a gente está falando das histórias que a gente conta para a gente mesmo, da nossa família, as histórias que a família conta sobre ela. Então, tudo isso caindo por terra, num sentido de trazer uma outra verdade, uma outra forma de verdade, uma ressignificação dessa verdade, uma ressignificação das memórias. Por isso que eu falo da importância da escrita, inclusive, né? Que ajuda muito nesse processo que a gente está vivendo aqui agora. Voltar nas escritas. E Saturno vai falar: olha, assumir o papel de Salvador. Eu sei o que é muito importante, e eu então, né, estive aqui como alicerce de todos e tudo, e etc. Isso é uma ilusão. Isso começa a cair. E o papel de vítima também. Então, eu sou vítima da minha família, dos meus pais, daquele acontecimento da minha vida, então eu sou assim hoje, por isso. Isso também cai. É uma ilusão. Porque aqui é um pedido para a gente deixar as ilusões e voltar para que é a realidade. A realidade é o agora. É como é quem você é agora. Então é um assumir esse quem você é agora, assumindo inclusive esses traumas, essas dores e, enfim, as alegrias também e as conquistas e, enfim, assumindo tudo o que é seu e nesse processo fazer a própria integração, fazer o próprio movimento e ali tem o grande poder, né? É um céu muito bonito que fala sobre poder, fala sobre expansão, fala sobre contração de Saturno, expansão de Júpiter, né? Eu escrevi uma frase, vai sair amanhã nas redes, mas eu vou dar o spoiler aqui, que eu ouvi e que eu achei que é isso, é sobre esse tempo agora. Os nossos sonhos precisam da nossa maturidade. Nossos sonhos que estão aqui em peixes, do nosso movimento que está nessa construção até jupiteriana, precisa da nossa maturidade saturnina. Nossa expansão precisa do nosso compromisso. Então, essa expansão que a gente está fazendo em Júpiter, em Câncer, num processo dura um ano e a gente já falou sobre isso. Tem podcast sobre esse Júpiter, muito bonito, vale a pena voltar, porque é um trabalho que a gente está fazendo o ano todo, até o ano que vem. Então, volte nesse podcast, leia, tem textos também, porque é muito bonito. Então, essa expansão que a gente está fazendo, essa expansão interna, porque é Júpiter em Câncer, a nossa casa interna, a nossa casa interior, precisa do nosso compromisso. A energia está pronta, está aqui. A energia está aqui. Está evidente na nossa frente. A gente está vendo, né? Só precisamos nos animar a brincar com ela. Então, nossos sonhos precisam da nossa maturidade, nossa expansão precisa do nosso compromisso. A energia está pronta. Só precisamos nos animar a brincar com ela. E esse brincar com ela tem muito a ver com um Vênus aqui que está em Leão. Deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vênus está. Deixa eu limpar um pouco essa tela para vocês, né? Vênus está em Leão, que tem a ver com a brincadeira. Urano começou sua retrogradação hoje em Gêmeos, que tem a ver com essa brincadeira. É, se colocar na curiosidade, se colocar nas infinitas possibilidades que a gente tem dentro desses sonhos, dentro das nossas fantasias piscianas. É importante que a gente imagine, é importante que a gente faça o exercício da imaginação. Eu sempre brinco, né? Netuno tem essa parte que é tão importante, a gente não pode pensar que toda ilusão é ruim. Não. A parte da imaginação, fazer todo esse trabalho de criação, de brincar com a realidade, ali no nível muito simbólico, ele é muito importante porque
ela nos mostra as infinitas possibilidades que podem ter pela frente. E aí a gente vai usar as nossas qualidades, os nossos recursos, as nossas capacidades e o nosso olhar para o que a gente tem no momento, para o que a gente tem disponível, para poder ver o que é possível, o que não é, o que é viável, o que não é, enfim, o que a gente pode construir em cima dessas imaginações. Isso é Saturno e Netuno aqui, né? Fazendo um trabalho aí durante alguns anos. Eles vão estar juntos, a gente já falou sobre eles aqui entre Áries e Peixes, é sobre isso. Então, é essa construção, é saber brincar com a energia, é saber olhar para a energia que está disponível, ela está pronta, ela está sendo entregue para nós aqui com os eclipses. Com todo esse mapa, com todos esses aspectos maravilhosos que estão acontecendo com o céu. Mas será que a gente está se permitindo, a gente está se colocando no lugar de brincar com a energia, de imaginar possibilidades, de experimentar, de vivenciar, né? Aí a gente sai também do papel de vítima ou de salvador do mundo, de nós mesmos. A gente sai dessas ilusões e vai para a fantasia, na imaginação, na construção, na criação. Esse eclipse é muito bonito, ele é muito forte, né? Então a gente tem um tríplice, um triângulo enorme de água, a gente falou sobre isso essa semana. Então, pode estar transbordando emoções. Quando a gente está falando de lua cheia, a gente está falando de transbordamento. Então, pode estar transbordando emoções. Nossas águas estão mexidas. Quais são as nossas águas? As nossas águas físicas são os nossos fluidos, são as nossas lágrimas, né? As nossas águas da nossa mente têm a ver com as nossas emoções, com as memórias, com os sentimentos, né, que a gente faz, que a gente constrói a partir das nossas experiências, com as nossas emoções e memórias. Então, dentro disso tudo, essas nossas águas, elas estão muito mexidas. E a gente pode estar um pouco mais sensível, alguns podem estar muito cansados, outros podem estar muito ativos, dependendo de onde esse mapa, esse eclipse vai cair, dependendo da área, dependendo de como vem construindo as mudanças, se colocando a serviço das mudanças da própria vida, do próprio contexto que está vivendo. Porque o contexto astrológico, ele é muito importante, mas o mais importante é o nosso contexto individual, interno. Então, como que a gente está fazendo esse movimento interno, né? Então, esse eclipse, ele tem muito a ver com todo esse processo de eh, revisar memórias também, os nossos padrões, limpar isso para que a gente purificar mesmo, né? E para que a gente possa, então, continuar o nosso processamento de ordem. Porque aqui, olha só, lua cheia é sempre uma lua a 180 graus do Sol. O Sol está em Virgem, então está falando aqui de consciência, de ordem. Consciência de nova ordem. E aí temos os três planetas pessoais atuando. Vamos lembrar aqui, quando a gente fala dos três planetas pessoais, a gente está falando das nossas funções humanas, né? As nossas funções que temos no nosso cotidiano. Mercúrio está aqui muito próximo desse Sol, é um agente efetivo desse eclipse. Ele vai fazer uma conjunção com o Sol, uma conjunção superior muito interessante nos próximos dias, logo depois aqui do eclipse. A gente vai falar sobre ele aqui. Então, e também já falei dele no podcast anterior. Esse Mercúrio no nosso cotidiano tá um olhar aqui mais minucioso, mais detalhista, que a gente está sendo convidado a ter a partir da nossa função mercurial de troca, de conversa, de aprendizado e etc. Mas ele está fazendo alguns aspectos que pede para ele desfazer de fórmulas e métodos aqui antigos, encontrar novos métodos. E ele vai fazer uma conjunção com o Sol em Virgem, então muitíssimo importante. Ele toma consciência de tudo isso que ficou evidente aqui nesse eclipse. Tem uma crescente com esse Mercúrio, de encontrar soluções, de encontrar outras fórmulas e novas fórmulas, da gente criar essa nova ordem. Se a gente está falando de mudanças aqui, se a gente está falando de
limpezas, etc., precisa de uma casa nova, né? E tudo aqui está a nosso favor. Eu vou dizer que é isso, a energia está pronta, está tudo a nosso favor. O importante aqui é a gente começar, a gente sintonizar com essa energia e brincar com ela e imaginar quais são as possibilidades que a gente tem, porque a gente tem infinitas possibilidades. Quando a gente está falando de peixe, a gente está falando de infinitas possibilidades. Quando a gente está falando de Urano, que é a mente coletiva, a mente superior, a, toda a inteligência que a gente tem, que transcende a nossa individualidade, a nossa humanidade, Urano está em Gêmeos. Gêmeos é o signo das mil e uma possibilidades, das opções. Ele é múltiplo, ele é mutável, rápido, ágil, curioso, alegre, divertido. A gente não pode esquecer dessas qualidades tão importantes. Os planetas pessoais, além de Mercúrio, então, ativo aqui, trazendo para o nosso cotidiano, dessa nossa forma de comunicação. Então, sim, favorece a nova ordem para esse caos, aparente caos que a gente está vivendo. A gente tem Vênus em Leão, é uma reconexão com tudo aquilo, é, trazendo para o nosso coração uma Vênus muito forte, já vem de ciclos fortes, a gente já falou, vem falando desse Vênus há algum tempo, em Leão é sobre a nossa verdade, né? Aquela verdade que faz a gente brilhar mesmo, que a gente faz a gente, ai, querer estar ali, sendo visto, sendo valorizado, mas também nos valorizando, e a gente restabelecendo o contato aqui com tudo que nos apaixona, com tudo que nos vibra por dentro, que vibra a vida, que faz a gente querer, estar na vida, né? Celebrar a vida, porque é Leão. E Marte em Libra tem a ver com os acordos aqui que a gente está fazendo, as nossas ações estão sendo, ahm, elas estão sendo consideradas com o outro e tá fazendo alguns aspectos aqui um pouco tenso, por exemplo, tem uma quadratura com Júpiter e tanto Vênus quanto Marte está em quincúncio com esse eclipse. O quincúncio são aspectos que a gente fala sobre mistérios aqui. Então, tem partes, tem coisas aqui que estão ocultas. Então, a gente não tem muito domínio, a gente não tem controle e pouquíssimo domínio, aliás. Então, mas são os planetas pessoais. Então, com essas energias, a gente está atuando aqui dentro do nosso cotidiano. E Marte representa, então, a nossa força de ir atrás, de construção, de conquista, de defesa, enfim, de fazer acontecer tudo aquilo que está vibrando aqui, né? Dentro do nosso coração, ele está em sextil com Vênus, está formando esse sextil, está numa crescente aqui, mas que então a gente tem oportunidades aqui acontecendo no nosso cotidiano, mas que a gente precisa pegar essa oportunidade no laço, como diz assim, com responsabilidade, com compromisso, e fazer acontecer. Não são aqueles presentes como acontece no trigo, não acontecem situações, eventos, oportunidades assim que a gente fala, nossa, e aí quando você vê, você já está nele. Não, é aqueles que a gente olha, a gente tem que estar atento para entender a oportunidade que está ali e pegar para a gente e fazer acontecer com ele. E aqui tem muito a ver com os nossos projetos, então, com essa celebração da nossa vida, é, de forma apaixonada, criativa, divertida, encontrar diversão na vida, né? Que é Vênus em Leão. Então, assim, eu acho que esses são os aspectos mais importantes, tirando o próprio trígono, né? O pequeno trígono que a gente tem com Urano, Netuno e Plutão, que é esse trígono aqui, ó. E que a gente vem falando sobre ele, a gente vai falar ainda sobre ele por 4 anos, que sim, é um aspecto muito importante no céu, e que tá, mas não diretamente ligado nesse eclipse, mas esses eu acho que são os pontos aqui importantes para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente analisar desse momento que a gente está vivendo do eclipse, né? Tem muito para falar, tem vários pontos de vista desse eclipse. A gente pode olhar ele sobre muitos aspectos, mas é,
é isso, assim, eu vou completando durante os dias, se eu, o que eu achar aqui que ainda ficou faltando, mas eu acho que aqui fica uma visão bem, bem sem definição, né? Pisciana, mas assim, não, bem verdadeira, assim, do que eu sinto e do que eu traduzo desse momento como esse belíssimo eclipse que a gente está vivendo em Virgem e Peixes, né? Então, esse eclipse que a gente vai viver amanhã, um eclipse lunar, como eu disse, não é visível aqui no Brasil, mas estamos sob esses ventos energéticos aqui, revolucionando, movimentando e mudando a nossa frequência. Então, que a gente se coloque nessa contemplação, que a gente se coloque nesse lugar de experimentar, de receber, de agradecer. Beba muita água. Falei disso essa semana. Beba muita água. A gente está falando de muitas águas aqui, então a água é um purificador, ele passa pelo nosso. Ele é um condutor, né, elétrico, muito importante no nosso corpo, e ele é um elemento de purificação. Então, nesse momento, beba bastante água, hidrate-se, mas entra no mar, se você tiver um mar perto, na cachoeira, enfim, conecte-se com a água. É um belíssimo momento para isso. E que tenhamos, então, um belíssimo eclipse. Depois me conta quem é que está passando por aí, como é que estão as suas águas internas, como é que está essa movimentação aí dentro de você. E atente-se aos eventos. Eventos, oportunidades. Como eu falo, oportunidades é tudo aquilo que chega, né, através de evento, de situação, de uma conversa, de uma arte, que é uma leitura, uma música ou de uma conversa, de um encontro, de uma pessoa, de um lugar, enfim. As oportunidades aparecem de vários jeitos. Aqui até através de sonhos, então também fique atento bastante aos seus sonhos, porque é peixes que a gente está falando. Utilize a sua capacidade de imaginar, de sonhar e comprometa-se com você, com o seu interior, com essas mudanças, sem se perder, sem se dissolver demais dentro do todo, né? Então, um belo eclipse para vocês. Depois vocês me dão notícia e até o próximo podcast. Um grande beijo para vocês e até mais.